Gênesis capítulo 50, versículo 19, que diz assim: Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós, outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José aqui estava falando aos seus irmãos após a morte de seu pai. Mas, para eu colocar diante da igreja aquilo que Deus me entregou, vamos recapitular um pouco a história de José. José nasce, é filho de Jacó e de Raquel. Raquel é a mulher que Jacó mais amava. Então, ele teve 2 filhos. Ele teve José e Benjamim. José não era o filho caçula, era o primeiro filho, o filho mais velho. Mas a Bíblia diz que ele era o filho preferido de José. Gênesis 37 vai nos contar que José tinha 17 anos e já apacentava as ovelhas de seu pai. Ele era um jovem e que era o filho preferido, predileto. Jacó, então, faz uma túnica para José de tamanha preferência, e isso já gera entre os irmãos dele um certo desconforto. José era aquele que ia até o trabalho dos seus irmãos, apurava toda uma situação e trazia ao seu pai, o que também causava desconforto. Um certo dia, José tem um sonho, e neste sonho, ele sonha com 11 feixes se inclinando para eles. E ali os irmãos entendem que eles se inclinarão a José, e já não gostam também. Passou-se mais um dia, José tem outro sonho. Ele sonha com 11 feixes e com o sol e a lua se inclinando perante ele também. Jacó, seu pai, entende que, além de seus irmãos, a sua mãe e ele também se inclinaria perante ele. Este sonho falado por José gerou mais incômodo e mais inveja ainda. Até que, certo dia, José vai ao encontro de seus irmãos no campo e ali os seus irmãos decidem matá-lo. Mas o irmão de José, mais velho, decide apenas jogá-lo em uma cova. E nesta cova ele é vendido ao Egito. Quando ele é vendido ao Egito, ele é comprado por Potifar, oficial de Faraó, e vai trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele é acusado, assediado pela sua esposa, injustamente, e é preso. E na prisão, José permanece durante um bom tempo. Na prisão, ele vai interpretar um sonho de um padeiro e um copeiro. E esse sonho se concretiza. O padeiro é morto e o copeiro é restituído a Faraó. Um belo dia, Faraó tem um sonho. Ele sonha com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ninguém do seu ministério, ninguém do seu palácio consegue decifrar o sonho. Aquele copeiro, então, lembra de José. E, ao trazer José, José vai e relata o sonho. 7 vacas magras é um tempo de fome, 7 vacas gordas é um tempo de fartura. E ali José é instituído governador do Egito. Após esse tempo, sua família desce ao Egito para comprar comida. José faz uma estratégia para encontrá-los, conhece Benjamim, conhece toda a sua família, traz Jacó novamente para perto, e assim ele vai se dar a se conhecer aos seus irmãos. Após isso, Jacó, seu pai, morre. E essa fala que nós lemos aqui é exatamente isso. Os irmãos achavam que Jacó fez aquilo tudo pelo pai. A partir do momento que o pai morreu, agora ele vai se vingar de nós por tudo que nós fizemos. E lendo novamente, agora que eu já te fiz um resumo, José diz: Respondeu-lhes José:
Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós, outros, e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, o título da minha pregação são os planos de Deus. Nenhum de nós, ao lermos a história de José, poderíamos entender os planos de Deus. José ele foi traído pelos seus irmãos, abandonado numa cova, preso injustamente, e chegou a governador do Egito. Nós achamos linda essa história, né? De escravo a governador, campanha de José. Só que houve um tempo para isso. Quando José é preso, ele tinha 17 anos. Ele era um jovem, como muitos aqui. Quando Deus tem um plano na nossa vida, e Ele tem plano na vida de todos nós, Deus não atenta às aparências. Deus não vai atentar à sua idade, à sua condição financeira, à sua vontade, aos seus desejos, aos seus prazeres. A vontade de Deus é maior que a minha e a sua vontade. Naquele momento, com certeza, José não entendeu isso. Como um menino querido, predileto, criado a leitinho pelo seu pai, que nem tinha, né, na época. Mas José vai e é vendido. E José passa tempos na prisão. Ele é preso injustamente. Será que hoje, se conjecturando, né, se você visse uma notícia pela TV, José do Egito preso, você ia falar, eu sabia que ele tinha alguma coisa. Não é assim que a gente faz? Foi preso inocente nada. Aí tem, porque para julgar, a gente é craque. Aí tem que nada, quem não deve não teme. Ele foi preso porque ele tinha culpa no cartório, mas José não tinha. José foi realmente preso injustamente. Mas a Bíblia diz que por todos os lugares que José passava, ele achava graça e achava o favor de Deus. José, quando chega na casa de Potifar, ele é colocado como o segundo homem da casa. Potifar vê nele o quê? A autoridade, vê nele condições de governo, mesmo sendo apenas um oficial. Quando ele é preso, a Bíblia relata que o carcereiro deu para ele a chave da cadeia. José comandava aquele lugar, porque havia um espírito de liderança. O plano de Deus, ele precisa ser cumprido. Só que para isso, como o pastor falou cedo, né, uma palavra que a gente não gosta muito, né, pastor? Mas existem processos. E nós precisamos passar por esses processos. Nós precisamos entender que não é sobre mim e nem você, é sobre Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época que nós queremos vir para a igreja para que Deus realize os nossos sonhos. Nós queremos cura, nós queremos um casamento feliz, nós queremos bênçãos sem medida. E o primeiro problema que ocorre, você já acha que Deus não está com você. Mas olha, irmão, a vida de José. Aquelas dificuldades, aquelas adversidades forjaram o homem, porque ele era um menino. José era um menino, e ele ia se tornar governador do Egito. Ele precisava ser trabalhado, ele precisava ser aperfeiçoado, ele precisava ser lapidado. As lutas que nós passamos não é para nos matar, não é para nos enfraquecer, não é para nos tirar da igreja, mas é para nos aperfeiçoar. Quando você está em Cristo, você precisa entender isso. Você precisa entender que toda luta que você passa, seja ela qual for, Deus não perde o controle da tua vida, irmão. Ele não perdeu em nenhum minuto o controle da vida de José. Mesmo no pior momento, mesmo acusado injustamente, mesmo preso, havia um propósito. Assim como há um propósito na minha vida e na sua vida. Talvez você não entenda hoje, mas você entenderá quando ele chegar. Mas para isso você precisa se colocar de pé. Você precisa se colocar firme, espiritualmente falando.
Você não pode se entregar quando a luta chega, porque elas chegam para todos nós. E se você pede algo a Deus, você tem que entender que Deus precisa trabalhar. Aí você casou com o amor da sua vida, o homem que você amava, a mulher que você amava, mas você não quer ter luta. Você não quer ter luta, você quer ser feliz para sempre. Que é isso, irmão? Como que esse casamento vai andar se não tiver luta? Como que essa fidelidade vai ser provada? Como que esse amor vai crescer? É na dificuldade, é na luta, é na adversidade. Ah, mas eu tenho grandes sonhos, só que Deus tem sonhos muito maiores. E os sonhos de Deus precisam ser soberanos em nossas vidas. Porque como nós cantamos aqui, tudo aqui é passageiro, mas um dia você vai estar diante de Deus e você vai dar conta da sua vida. E o plano de Deus precisa ser maior. José, na época, ele não entende isso. Mas no capítulo 50, José consegue entender. E ele diz, olha, todo o mal que vocês fizeram contra mim, tornou-se em bem. E eu vou cuidar de vocês e de toda a sua casa. José conseguiu entender que toda aquela dor, todo aquele sofrimento, não é porque Deus o abandonou, mas Deus estava o aperfeiçoando. Creia nisso, meu irmão. Quando o céu escurecer, quando você se enfraquecer, quando você pensar em largar tudo, quando você achar que Deus não está com você, tenha a certeza que essa luta vai passar. Deus está trabalhando, Deus está te aperfeiçoando. Eclesiastes 7:8 diz que as bênçãos do final são melhores que as do começo. Deus sabe trabalhar. Então, permita-se ser podado, permita-se ser trabalhado por Deus. Nós estamos vivendo uma época que o crente quer aquilo que ele quer. Ele quer casar com quem ele quer fazer o que ele quer, e é do jeito dele, tem que acontecer. Só que quando você foi gerado, Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. E esses propósitos não alcançam somente as nossas vidas. Alcançam a nossa casa, a nossa família. José foi tirado do seio familiar com 17 anos. Não tem como ele não se sentir abandonado. Todos ficaram juntos. Ele foi viver uma vida diferente, mas Deus havia o escolhido para salvar toda a sua casa. Talvez esse desprezo que você passe, essa solidão que você passa, é Deus te podando, te trabalhando, para que amanhã, quando todos precisarem de você, você está apto para ajudar. Porque nós não ajudamos ninguém pela nossa vontade ou pelo nosso querer. O que salva uma pessoa é a palavra de Deus. No momento que a luta vem, você fala assim, eu estou com você, é muito bom, mas não me alimenta, não me fortifica. Eu necessito da palavra para poder sobreviver. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que durante toda a nossa caminhada, o plano de Deus, ele vai se cumprir. E ele é muito maior do que eu e você. Só que hoje em dia, nós temos os nossos planos, não é assim? Eu quero isso, vou fazer campanha, Deus vai me dar, a porta vai abrir. Irmão, às vezes a porta não vai abrir. Há tempo de ganhar e há tempo de perder. Às vezes a porta não vai abrir e você vai ter que suportar. Às vezes o dia mau vai chegar, porque ele vem para todos, e você precisa suportar. É no tempo difícil que você cria raiz. São nas dores que você vê quem está com você. Porque no tempo bom tudo é lindo. Tudo é maravilhoso. Mas são nas tempestades que a gente vê se o barco está pronto. E nós precisamos gerar isso. Porque todo mundo gosta de falar, meu Deus, José, maravilhoso. Mas houve um tempo, houve perdas, abandonos, você ser traído pelos seus irmãos, abandonado numa cova. Talvez você tenha sido jogado em um lugar que não seja uma cova literal, mas uma situação onde você foi abandonado. E o que você está fazendo com isso? Chorar não vai adiantar. Reclamar também não vai adiantar. Você precisa entender que mesmo abandonado, sofrido, abatido, Deus não te abandona.
Deus não vai deixar você de lado. Só que muitas vezes nós deixamos Deus de lado. Nós queremos o amor do outro, nós queremos o cuidado do outro, mas ele não vê que eu amo, ela não vê que eu estou sofrendo. Irmãos, pense em Deus, acredite em Deus, entenda o tempo, e o mesmo Deus que fez na vida de José, vai fazer na sua vida e na minha vida. Mas para isso nós precisamos crer. Para isso nós precisamos passar pela luta, pela dificuldade de cabeça erguida. E acreditando que o Senhor está conosco. A Bíblia diz que quando a mulher de Potifar vai tentar contra José, José fala, eu vou fazer isso contra o meu Senhor. José era um homem grato. E aquela mulher, cá para nós, não devia ser feia, né, irmão? O Egito, a maior potência da época, mulher de oficial, não era qualquer mulher. E a mulher todo dia instigava, todo dia. E José resistiu. No final ele falou, não, o que é isso? Ele falou que eu podia tocar em tudo, menos em você. Eu não vou fazer isso. E a mulher vai lá, cria uma situação, o acusa e José é preso. José poderia ali ter se revoltado, ou não? Poderia ter se revoltado aí, que eu sou honesto, a beça, faço tudo certo, olha onde que Deus me coloca. Não é assim que a gente faz? Eu estou fazendo tudo aqui certo, olha aí. Deus nem olha para mim, então também não quero mais saber. Porque a gente acha que é dono da vida, né? Aí todo mundo faz tudo errado e se dá bem. Eu estou aqui fazendo tudo certo, dá tudo errado. Não dá, irmão. Confia no processo que Deus tem com você. Você tem que saber esperar. O tempo de Deus não é o tempo kairós. O tempo de Deus é o tempo kairós, é o tempo da eternidade. O nosso é o tempo cronos, é o tempo do relógio. São tempos diferentes, são calendários diferentes. Deus tem propósito para cada um na época certa. Talvez você esteja sofrendo porque você está querendo sair do plano de Deus para fazer o seu plano. E o teu plano jamais vai ser melhor do que o plano de Deus. Mas nós queremos da nossa maneira, porque nós achamos que podemos, ou não. Nós podemos tudo, nós queremos tudo, mas você precisa entender que a cada caminhada, a cada dificuldade, a cada aperto, Deus está conosco, e isso não é jargão, isso é verdade. No final, José consegue entender que todo o processo que ele passou, havia um propósito. O final, ele seria governador, mas olha só, ele não salvou apenas a família dele. José foi governador do Egito, de uma nação. Ele matou a fome de muita gente. O propósito de Deus é muito maior. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso. E a gente se coloca como vítima, achando que vir à igreja, cantar, reclamar, ou então fazer correntes, orar, gritar. Irmãos, existem tempos que é só caminhar. Somente caminhar. Caminhar e se fortalecer. Caminhar e se fortalecer. E quando você achar que está muito difícil, você vai chegar e falar, Senhor, eu posso até não estar entendendo, mas eu tenho a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Eu tenho a certeza que o Senhor não me abandonou. Eu tenho a certeza que no final eu vou entender tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. Só que José pagou o preço. Você tem pago? Está pagando o seu preço? José pagou um preço. Jovem, solteiro, numa nação grande, rica, com uma mulher bonita, com poder. Né? Outro dia eu estava lendo um livro, eu não me lembro o autor, mas ele falava 3 coisas que seduzem o homem, né? O barulho das palmas, o tilintar das moedas e o gemido das mulheres. Satanás, ele vem nesse propósito há século. Poder, dinheiro e sexo. José tinha dinheiro, tinha poder e poderia ter sexo, mas ele pagou o seu preço. E ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. José pagou o seu preço e foi punido por ele. Talvez você esteja aqui, está pagando um preço
difícil, caro, está sendo punido e acha que Deus não está nesse negócio, mas Deus está. Evangelho precisa ser renúncia, irmãos. E hoje em dia a gente não quer renunciar. A gente quer vir para a igreja e fazer tudo da nossa maneira. E Deus tem que me entender, porque eu sou assim. Não é assim que nós estamos? Não, mas Deus entende. Deus não entende, Deus não muda. A Bíblia se cumpre. E você e eu temos que nos adequar a ela. Custe o que custar, doa o que doer. Evangelho largo é muito bom. Frequentar uma igreja que você pode fazer tudo é muito bom também. Só que não gera crescimento. Não gera verdade, não gera transformação. Porque evangelho verdadeiro é renúncia, tem que doer na tua carne, tem que doer lá dentro. É aquele querer, mas eu não posso. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Então você tem que renunciar, irmão. E você precisa entender que isso é crescimento. Porque a gente só quer a parte boa. A gente só quer os momentos bons. Hoje uma irmã me ligou e falou, eu vou largar esse meu marido, porque eu estou aqui, esse homem está vendo futebol, eu não aguento mais, é futebol, é comentário. Eu falei, irmã, senta com ele. O dia que você entender de futebol, porque eu gosto de futebol, você vai entender que não é só um gol, há toda uma jogada. Homem só dá valor ao que ele investe. Homem é desafio. Por isso que o futebol encanta tanto. Não é chegar lá e fazer um gol. A jogada nasce num zagueiro, que tem um lance que passa para o meio. É toda uma jogada. E o homem vai acompanhando aquilo. Quando o gol acontece, toda aquela jogada, você pensa, meu Deus, começou lá atrás, olha que gol lindo, que drible, olha que zagueiro. Mas a mulher é muito sensível. E a gente não entende isso. O homem, ele é como o futebol, ele é prático. O zagueiro está ruim, o problema é aqui, tira e coloca outra, zaga. Então, vamos resolver o problema da zaga. A mulher, não. Ai, meu Deus, mas o time é muito bonitinho, esse uniforme está todo combinadinho. Vamos ver. Não, homem é racional. É o quê? Lateral, tira e coloca outro. É prática. O evangelho é a mesma coisa. Então, quando gol, mas o homem é bobo, está correndo atrás da bola. Não é a bola, o gol é o resultado de toda uma batalha. E o futebol é o quê? Desafio. É um contra o outro. Homem gosta de quê? Desafio. Mas tem mulher que a songamonga, né, facilita. Aí, minha filha, dá ruim. Você tem que aprender a dificultar. Porque quanto mais difícil, mais o homem gosta. É a vida. E o evangelho é a mesma coisa. Você tem que entender que é um caminho só, irmão. É um caminho só. Você pode ser bonita, você pode ser feia, você pode ser nova, você pode ser velha, não interessa. É um caminho só. No final, tudo vai passar. E você vai dar conta de você. Tudo vai passar e Deus vai te mostrar. Olha, tudo é processo. A Bíblia diz que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Em hebraico, Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. Efraim quer dizer crescer, prosperar. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quer prosperar? Esqueça. Não é só perdoar, tem que esquecer. Mas você quer carregar trauma, mágoa de 500 anos? E você quer ser liberto? Irmão, joga no mar do esquecimento. Gera vida, entenda processos, caminhe, se posicione, espiritualmente falando. Senhor, eu estou passando uma batalha, eu estou passando uma luta, mas eu tenho a certeza que o Senhor está comigo. E por mais que eu chore, lamente, sofra, eu estou de pé. E isso é posicionamento. É assim que nós temos que ser. E quando a Bíblia traz esses exemplos, não é só para a gente achar bonito. É para a gente aprender com eles. Nós precisamos aprender com esses exemplos. Nós precisamos entender. Pense só comigo, você prosperar na terra da sua aflição. José foi tirado de casa jovem, vai para uma terra que ele não conhece, sofre, é abandonado, traído, humilhado, preso, e mesmo assim, no final, prospera.
E todos os seus irmãos que o traíram, volta para pedir o quê? Ajuda. Será que quando aquela pessoa que te traiu, que te magoou, vir te pedir ajuda, você vai estar pronto? Ou você vai dizer assim, eu te avisei. Porque tem, né? Tem aquele crente que é meio pelar, pecar, né? Quando eu botar o meu joelho no chão, quando eu orar, tu acha que é melhor do que alguém. Irmãos, não é assim. Deus quer te preparar para isso. Perdoa, mas esqueça. Nós todos aqui estamos sendo reconstruídos, trabalhados. Ah, mas alguém me feriu muito, mais do que José? Será que te feriu mais que os irmãos dele? Ah, mas eu me senti muito mal, muito só, mais que ele. Jovem, abandonado numa terra distante, longe, acusado injustamente, preso. Você sofreu mais que ele? Sem perspectiva nenhuma. Eu fico pensando, José saindo da casa de Potifar, indo preso. Pensando, meu Deus, eu estou sendo preso porque eu não fiz nada. Eu só neguei aquela mulher. E mesmo assim, eu fui preso. Com certeza ali José não entendeu os planos de Deus. Mas como nós lemos aqui no capítulo 50, José consegue entender que ele foi um instrumento de Deus. Se você está aqui nesta noite, você é um instrumento de Deus. Amém? O Senhor quer trabalhar na sua vida, na minha vida, para que juntos possamos ir até aquele que nos magoou, que nos feriu, que nos abandonou, que nos traiu, que nos trai. E não apenas perdoar, mas esquecer e entender que o mal que você fez contra mim, o único caminho é para você, porque em mim ele não vai ficar. Eu vou entender que aquilo ali gerou vida. Gera vida. Joyce Meyer, uma pregadora que eu amo, ela costuma falar que se você pegar, martelar um prego 100 vezes, e na 100ª vez o prego entrou, não foi a 100ª martelada, foi desde a primeira. Ele vai entrando aos poucos. Por isso que a palavra é o quê? É o martelo que esmiuça a penha. Você vai martelando, você vai ali alicerçando. É a mesma coisa conosco. Você precisa esquecer. José esqueceu todo o mal que seus irmãos fizeram. E a Bíblia diz que ele prosperou na terra da sua aflição. Porque prosperar na terra boa é ótimo. Mas prosperar na terra da sua dor, ele prosperou na terra da dor. Na terra que ele foi abandonado, esquecido. Mas para isso ele precisou o quê? Esquecer primeiro. Deus me fez esquecer. A partir do momento que eu esqueço, eu vou prosperar. Eu também creio que perdoar não é esquecer. A gente perdoa e continua lembrando. Só que para nós alcançarmos certos níveis, há uma necessidade de perdão e esquecimento. Porque senão você volta sempre na mesma tecla. É igual o marido com mulher, né? A gente briga com o homem. Lembra quando a gente era noivo? Que a gente é assim, né? Mulher é assim. Você lembra quando a gente era noivo? Já está casada há 20 anos. Mas um dia tu está virada no giraia lá e você vira. Você lembra quando a gente era noivo? Que eu te peguei naquela situação? Eu te perdoei. Gente, 30 anos se passaram, você ainda lembra disso, meu irmão? Que é isso? Que vida é essa? Aí gera o quê? Problema. Você está gerando, você não esqueceu. Esqueça o que passou. E prosperar, irmãos, não é só dinheiro. Prosperidade é o quê? Você não tem necessidade. Você não tem ausência de necessidade. Prosperar é ter saúde, é ter paz, é ter um lar abençoado. É ser uma mulher que você vai sair daqui e vai começar a gostar de futebol, para a gente poder conversar. Eu vou te ajudar. Tu vai ver como é que seu casamento vai melhorar. Como é que teu marido vai se sentir quando você sentar com ele e for conversar. Mas tinha que tirar fulano. Irmãos, vai por mim. Olha, eu ganhava tudo com isso. Eu sentava e ficava, meu marido, mas não está jogando nada, né? Mas tem que tirar fulano, tem que colocar não sei quem. Aí eu falava, você pode me fazer um pix, que eu vou no shopping? Posso, claro, vai lá. Já tinha dado a dica, feliz, você tem que saber viver.
Você tem que saber viver. É uma brincadeira, mas é algo sério. Porque se você não esquece, você não prospera. Existem pessoas que estão juntas, se perdoaram, mas não esquecem. Nós precisamos esquecer as dores que tivemos, os fracassos que passamos, as lutas que superamos. A cada dia há uma luta nova. A cada dia há um desafio novo. Quando José é colocado como governador, eu fico imaginando quantos desafios ele teve para resolver numa potência como aquela. Como que um menino mimado de 17 anos poderia ser governador? Como que um menino sem experiência de vida poderia governar uma nação? Então, Deus permitiu tudo aquilo para forjar nele um novo caráter. É o que acontece comigo e acontece com você. Como que você vai lutar as lutas que virão? Porque elas virão. Deus está trabalhando em você para isso. E, jovem, não pensem que vocês fiquem de fora. Eu trouxe essa palavra justamente para isso, para te mostrar que José era um menino. Para muitas mães aí, um bebê, né? Que tem mãe que diz, uma vez bebê, bebê para sempre. Eu estou fora. Cresceu, já é adulto, vai viver a sua vida, que Deus o abençoe e ainda me ajude. É assim que tem que ser. Negócio de, meu filhinho vai ser bebê para sempre. Cresceu, trate seu filho como ele é. Ele é um homem, crie um homem. É uma mulher, crie uma mulher. Com fé, com caráter, com dignidade, com valor e, principalmente, com o Espírito Santo de Deus. Mas não quer seguir Jesus. Problema dele, sua parte está feita. Você continua caminhando e orando. Agora, não pode sucumbir, se largar. Meu Deus, eu vou largar. Não quer, cada um com as suas escolhas. Você não é dono de ninguém. Nós estamos nesta terra para administrar o que Deus nos dá. Ponto. Filho não é nosso, é emprestado. Deus nos deu, acabou. Você criou, está criado. Não, mas tem que fazer o que eu quero. Então, você primeiro tem que passar no crivo. Você tem que ser lapidada para entender que não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Como o pastor pregou aqui de manhã, é a vontade de Deus, irmãos. Os planos de Deus, eles são muito maiores que os nossos. O nosso problema é que a gente quer cumprir os nossos planos para falar, olha, Deus me abençoou. Deus fez na minha vida, mas Deus vai fazer. Só que se você deixar, Ele vai fazer muito mais. Ele não vai fazer o que você quer, Ele vai fazer o que Ele tem para você, que é muito maior do que aquilo que você pensa. Porque os planos do Senhor são muito maiores que os nossos. Mas a gente fica na dependência de quê? Não, tem que ser do meu jeito. Meu Deus, mas olha só, eu sou o filho preferido, agora eu estou aqui, perdi tudo. Irmãos, na vida, tudo é fase. Tudo é fase. Tem tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem crê em Deus, quem está firme com Deus, não fica pedindo oportunidade. Você cria, você gera. As oportunidades, elas surgem. A partir do momento que você vai trabalhando, elas vão surgindo. As bênçãos, a mesma coisa. As bênçãos de Deus nos alcançam. Deixa de andar atrás de bênção e começa a andar atrás da palavra. Chega em casa hoje e fala, Senhor, talvez eu não esteja entendendo nada que o Senhor está fazendo na minha vida, mas eu tenho a certeza que o Senhor está comigo do começo ao fim. E no final, tudo que eu passei ou passarei, eu vou engrandecer o seu nome. Esse é o ponto final, irmãos. É os planos de Deus. Nós não entendemos muitas coisas, mas precisamos saber que o nosso Senhor está diante de tudo que nós passamos. Se você tiver isso no seu coração, você vai gerar uma fé genuína. E quando aqueles momentos difíceis chegar, você vai ter força para resistir o dia mau, ainda para abençoar quem está do seu lado. Porque nem tudo é festa. E a gente sabe disso. A gente que é mais maduro sabe. O jovem está aprendendo, né?
Porque tem jovem que é uma geração que a gente tem que orar muito. Eu falo, Senhor, dá-me paciência, Pai. Seja forte, irmão, seja forte, tenha força. Força em Deus. Creia em Deus, acredite que o Senhor está contigo. E o mesmo Deus que operou em José, opera em nós. Não há diferença. Mas tem mulher que diz, mas o meu marido, irmão, o casamento é tudo igual, é feijão com arroz, só muda o tempero. Tudo igual. Todo mundo tem problema, só muda o tempero. Às vezes um é com o filho, o outro é com a mulher, o outro é com o trabalho, o outro é com a igreja. É tudo igual. Tem muita gente hoje largando ministério, obra, por casamento, por causa de crise. Todo mundo tem crise, irmão. Financeiro, o dinheiro vai, o dinheiro vem, mas você permanece de pé. Você tem saúde, Deus te levanta todos os dias. Peça a Ele uma inspiração. Mas esse trabalho aqui não está indo. Peça a Ele outra. Você nasceu para governar, você nasceu para reinar. Faça jus disso. Mas tem que ter um levante em nós. E o mesmo Deus que fez José de escravo a governador, Ele vai trabalhar em nossas vidas. Amém? A gente não sabe para quê. Você não pode chegar e falar assim, não, Senhor, eu quero isso para amanhã. Que hoje em dia também está assim, né? Mas em Tiago diz o quê? Quando for fazer algo, fale se Deus quiser. Esse Deus quer é nosso. A gente tem essa mania. Não, Deus quer. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, lá em Tiago, diz, quando planejarem algo, coloque, se Deus quiser, se Deus permitir, porque tem uma vontade soberana, que não é minha e não é sua. É a vontade de Deus. Agora, para eu entender essa vontade soberana, eu tenho que entender que na igreja, eu não estou aqui para buscar apenas pelo que eu quero, eu estou aqui para compreender a vontade de Deus em minha vida. Quando eu vejo jovens dirigindo um culto, eu penso, Senhor, que coisa linda, que maravilha. Eu fico feliz como uma mãe, que eu tenho eles como filhos, mas o meu filho não está aqui. O meu filho, nascido e criado na casa de Deus, está no mundo. E eu vou fazer o quê, irmão? Eu vou ficar chorando? Eu vou ficar me lamentando? É uma escolha dele. Agora, um dia Deus vai alcançar. Um dia Deus vai fazer a obra. E enquanto Deus não faz, eu vou ganhando mais jovens para o Senhor. É isso que você tem que fazer. Gerar frutos. E gerar frutos em tempo de sequidão. Mas só pensa em você. É meu filho, é meu marido, é meu trabalho, é a minha vida. Irmão, entrega tudo para o Senhor. E segue. Existem momentos que é só segurar na mão de Deus e ir. Acreditar que no final tudo dá certo. Porque aonde Deus está, não há como dar errado. Se você entrar nessa igreja todo dia que você vir ao culto, em reverência, ouvir uma palavra, louvar, ofertar e crer que nesta casa o Espírito Santo habita e trabalha em cada um de nós, a cada dia você vai sair melhor. Agora, para isso, nós temos que deixar o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa vontade, o nosso querer, porque muitas vezes ele grita. É do meu jeito. É como eu quero. Aí eu volto lá no futebol. Aprenda a armar uma jogada. Aprenda que é do começo, é lá da zaga. A coisa precisa começar. Você tem começado? Você tem orado? Jejuado? Não, só reclama. Só reclama. É oração, irmão, jejum. Tem que orar, tem que ler a Bíblia. E quando você lê, não é apenas ler, é falar, Senhor, essa palavra ela é viva, coloca essa palavra em mim. Não tem como você estar lendo Bíblia e estar em pecado, irmão. Não tem como você estar orando, jejuando, e o pecado está gritando. É a nossa carne que grita. Mas quando eu me dedico ao Senhor, Ele quebra, Ele moe, Ele transforma. E esse processo é dolorido mesmo, e tem que doer. Não é só vir à casa de Deus. Ou você acha que José ele não sofreu? Você crê mesmo que ele não sofreu?
Você acha que eles... Porque se fosse eu, irmão, já fizeram isso comigo, né? A gente ia chegar... Agora você vai ver. Mas José foi trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E ele falou, ó, todo o mal que você intentou contra mim, tornou-se em bem. Tudo que vocês intentaram contra mim, tornou-se bem. E eu vou ajudar não só você, como toda a sua casa. Porque Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Que você possa esquecer das tuas dores. Como? Esqueci, não, orando. Que nesta noite nós possamos orar e você possa colocar diante de Deus aquilo que ainda te magoa, aquilo que ainda te entristece, aquilo que ainda te incomoda, aquilo que te paralisa, e que, deixando tudo isso, você possa prosperar. Tem muita gente que perdoa, mas não esquece. E existem coisas que são difíceis mesmo, esquecer. Mas se José conseguiu, nós também conseguiremos. Amém? Louvado seja Deus.